Oi, gente. Dando continuidade à estrutura atômica, a gente já viu algumas coisas em módulos anteriores em relação a modelos atômicos. E o último modelo que você deve ter visto foi o modelo de Rutherford, que dividia o átomo em duas partes: núcleo, onde se concentram os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, onde ficam os elétrons. Só que os elétrons giram ao redor do núcleo e não de maneira aleatória. Com base em outros dados experimentais, a gente tem um novo modelo atômico, que seria o modelo de Rutherford-Bohr. Bohr conseguiu prever a trajetória dos elétrons, com base em diferentes quantidades de energia. Um exemplo disso é quando você analisa fogos de artifício. Os fogos de artifício geram cores diferentes quando explodem lá no céu. Cada luz que você enxerga, ou seja, cada cor que você enxerga, representa uma determinada quantidade de energia. E isso é com base no movimento dos elétrons dentro da eletrosfera. Pelos postulados de Bohr, cada elétron gira ao redor da eletrosfera em órbitas circulares. E se o elétron permanecer nesta mesma órbita, que a gente chama de órbita estacionária, ele sempre apresenta a mesma quantidade de energia. Porém, se os elétrons saltarem de uma órbita para outra, eles mudam a quantidade de energia. E aí, com base em outro postulado de Bohr, quanto mais externo em relação ao núcleo, ou seja, mais distante do núcleo estiver o elétron, mais energia ele tem. Dessa maneira, aqui no esquema, no quadro, representando o átomo como núcleo e a eletrosfera, que é dividida em níveis de energia, que seriam essas órbitas estacionárias, a gente pode chamar tanto de níveis ou camadas eletrônicas. Se a gente tiver um elétron, que eu vou representar aqui com uma bolinha amarela, esse elétron está girando nesta camada eletrônica. Enquanto ele estiver girando nessa camada ao redor do núcleo, ele apresenta sempre a mesma quantidade de energia. Esse outro elétron que eu estou desenhando aqui de laranja está numa camada mais afastada em relação ao núcleo. Então, nesse caso, o elétron laranja tem uma energia maior que o elétron amarelo. Se o elétron amarelo saltasse para a camada, o nível do elétron laranja, para isso acontecer, neste salto eletrônico, o elétron amarelo ganharia energia para poder fazer esse salto. Só que, se esse elétron amarelo saltar para o nível mais afastado em relação ao núcleo, ele ganha energia. Isso quer dizer que se ele voltar à mesma órbita anterior, isso quer dizer que ele liberaria a mesma quantidade de energia. O princípio básico disso, como eu já tinha falado antes, se você analisar os fogos de artifício, quando você vai lançar os fogos de artifício, você tem que ter um pavio. Esse pavio libera a energia para que o elétron possa captar, salta para uma camada mais externa. Quando ele retorna, essa mesma energia é liberada, só que não mais na forma de calor. A gente percebe isso na forma de luz. Dependendo da quantidade de energia, você pode enxergar isso na coloração amarelo, azul, vermelho, verde, etc. Isso quer dizer que, dependendo de quanta energia foi absorvida, ou seja, para qual camada o elétron saltou, a gente consegue enxergar luzes com cores diferentes. Daí a gente começar a perceber que cada nível, cada camada tem sua própria quantidade de energia. Da gente começar a quantificar a posição do elétron dentro da eletrosfera pela quantidade de energia que ele tem. Daí a gente começar a dizer que a distribuição eletrônica é feita com base na energia que o elétron tem. E os elétrons são sempre colocados da seguinte maneira: os elétrons de menor energia estão nas camadas mais próximas do núcleo, os elétrons de maior energia estão nas camadas mais afastadas do núcleo. Essa é a ordem de entrada dos elétrons na eletrosfera. Os elétrons entram sempre em ordem crescente de energia. Então, primeira divisão da eletrosfera seria aqui, como está no quadro, a divisão da eletrosfera em níveis ou camadas de energia. Dentro da divisão da eletrosfera, cada camada tem um número máximo de elétrons. E aí, nesse caso, a gente pode dizer
isso em valor de energia, daí a quantificação. Primeira camada, ou seja, nível 1 de energia, que é chamada também de camada K, pode ter no máximo 2 elétrons. Depois, aumentando a quantidade de energia, e é só seguir com a ordem alfabética. Segundo nível de energia, a camada L. No máximo, a gente encontra 8 elétrons. Terceira camada, terceiro nível de energia, a camada M. No máximo, 18 elétrons. Quarta camada, quarto nível de energia, camada N, 32 elétrons. Quinto nível de energia, que é a camada O, também 32 elétrons. Sexto nível de energia, camada P, 18 elétrons. E o sétimo nível de energia, camada Q, 8 elétrons. Então, voltando, a gente tem as camadas definidas por letras ou por números que associam com o número de energia. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso quer dizer também que a gente pode representar por letras camada K, L, M, N, O, P e Q. Disso aqui, o mais importante é lembrar quantos elétrons você pode ter em cada camada. Então, voltando desde a primeira. Primeira camada, 2. Segunda, 8. Terceira, 18. Quarta, 32. Quinta, 32. Sexta, 18. Sétima, 8 elétrons.